Estamos ao vivo, então? Aí já tá, Olivia? Queria ver quem é que está chegando. A nossa equipe vai nos avisando quem que vai entrando, vai narrando aí pra gente. Aqui já apareceu. Porque eu não consigo ver aqui quem é que está entrando. Edson, André, Carla. Boa noite a todos, boa noite para quem está entrando aí. Obrigada. Agora já tá. Rodrigo Maier, Cláudia. Você deve Boa ser noite, meu Cláudia. parente, Rodrigo Maia. Carla Noronha, querida. Boa noite. Quem mais? Vamos esperar o povo entrar. Boa noite a todos. Vitor. Esperar o povo entrar um pouquinho. Quem quiser, conta pra gente se já conhece a SPE, se conhece esse sistema de construção, esse modelo societário. Quem já investiu em SPE, já ouviu falar, o que ouviu falar, né, sobre esse sistema. Carol, boa noite, Carol. Boa noite. Que bom, tão bom ver as carinhas conhecidas aqui, gente, muito legal. André, Anelli, amigo da Carla, de Porto Alegre, pessoal de Porto Alegre entrando para ver a gente. Que bacana. Rocha, Daniel, boa noite. Tem um. Rodrigo Maier, imagino seja de Porto Alegre também. Alexandre. Oiê, meu amor. As Moraes. Ale, boa noite, Ale. Querida, quanto tempo? Vamos começar, que a gente já está um pouquinho atrasado, né? A live era para começar às 7h30, então vamos lá. É muito bom ver carinhas conhecidas aqui para assistir a gente. Mas quem não me conhece, eu queria me apresentar um pouquinho. Nós somos a Lufon Borges Consultoria Imobiliária, nós estamos a Jurerê há 10 anos, trabalhando com atendimento dedicado na compra e venda de imóveis e sempre com o objetivo de alavancagem de patrimônio para os nossos clientes. E nós criamos essa série de lives exclusivamente para falar sobre SPE, sobre construção de patrimônio através do sistema de cotas. Por que isso? Porque a gente identificou nesses 10 anos de imobiliária que é uma ferramenta muito poderosa na alavancagem de patrimônio. A gente viu, a gente assistiu números que não foram assim números que contaram para a gente, são números reais que passaram pela imobiliária de muito resultado, né? Na compra e na venda de imóveis através desse sistema. Hoje a gente começa com a primeira live com o Paulo, diretor da Duo. Já vou apresentar ele para vocês. Essa é uma sequência de algumas lives que a gente vai fazer. A gente também vai trazer um advogado, especialista em direito imobiliário, e também vamos falar com um investidor que já há muitos anos investe nessa área, tá bom? E no final a gente vai ter uma surpresa bem bacana para quem gosta de investimento nessa área, tá? Então, o nosso primeiro entrevistado de hoje é o Paulo Maier. Ele é escritor, palestrante, já é um mentor, já é um empresário na área do mercado imobiliário, já é uma referência na internet em empreendedorismo e inspira muita gente, né, Paulo, a crescer
ia aparecer, né? É isso mesmo, Lu. Você falou do escritor, né? Eu tenho realmente um livro já escrito, um livro que eu fiz parte como coautor, né? Escrevi um capítulo que fala sobre criatividade, né? Eu pratico isso diariamente, a expansão da minha criatividade, o desenvolvimento dos projetos imobiliários. Então, eu necessito de ter criatividade todos os dias, né? E falar desse assunto, falar de sociedade de propósito específico, esse formato que nós utilizamos para construir os nossos projetos imobiliários, é sempre um prazer para mim desmistificar cada vez mais esse assunto, né? Cada vez mais essa modalidade de construção, essa modalidade de investimento que vem sendo utilizada por vários investidores, vários consumidores, para adquirir de forma diferente, adquirir de forma mais atrativa e para investidores na multiplicação aí do seu patrimônio, né? É um prazer sempre estar falando aqui com vocês. É isso aí. Eu acho que a informação é a chave em qualquer área de investimento, né, Paulo? Pode ser em qualquer área. A pessoa pode investir no agrobusiness, pode investir na bolsa. A informação é o fator mais importante. E é por Sim. isso que a gente resolveu promover essas lives, para poder trazer informação para quê? Para tomada de decisão, para que a pessoa possa escolher os rumos do seu patrimônio com informação, porque a informação ela elimina tudo, né? Ela elimina o medo, que é o medo que te paralisa, né? Sim. Que paralisa as pessoas, né? Então, Paulo, eu queria te fazer vamos começar aí a nossa entrevista. Então, Paulo, fala um pouquinho da tua história. Como tu foi parar nesse mundo do mercado imobiliário, sendo empreendedor, né? Sim. Conta um pouquinho da tua história. Então, a minha história como empreendedor, ela começou em 2010, né, onde eu resolvi sair de um trabalho de CLT e sim empreender numa carreira aí, até então, junto com a minha mãe, né, numa loja que ela já tinha. E vim desde 2010, 2011, 2012. Depois, em determinado momento, fui trabalhar junto com meu pai numa empresa que ele tinha de serviços elétricos, prestação de serviço. E nessa jornada desta empresa, eu prestava serviço para quem construía projetos através de SPE. Né? Então foi nessa jornada onde eu descobri a SPE, comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a perguntar para as pessoas como que funcionava esse modelo e foi aí que eu comecei a olhar com outros olhos para esse modelo, porque naquele momento eu verifiquei que os meus objetivos eram maiores, eu precisava fazer algo que me desse maiores retornos financeiros, então eu comecei paralelo à minha empresa, comecei a desenvolver projetos, comecei a explorar esse mercado de construção a preço de custo, comecei a mapear todas as áreas de Florianópolis, Jurerê e outras áreas também, através de oportunidades, através de terrenos que estivessem disponíveis para que eu pudesse fazer o meu primeiro projeto através de SPE. Né? E deu certo. Depois de ter aprendido muito, depois de ter passado experiências negativas, né, de não conseguir fechar projetos através de sociedade, enfim, graças a Deus hoje deu certo, né, nós já estamos com alguns projetos, mas a trajetória, Lu, ela foi assim. Sim, né? não é uma linha reta, não né? é uma linha Nunca reta, é uma linha reta. Tem os seus altos e baixos, e mesmo depois, né, de a gente já ter alcançado aí vários projetos, mesmo assim ainda pode acontecer, né, de a gente formar um grupo, tentar formar um grupo e ainda assim o projeto não viabilizar, de repente por algum fato do mercado e tudo mais, pode acontecer também. Né? A gente está falando de investimento, a gente está falando de uma sociedade e normalmente, né, quando você vai abrir uma empresa, uma sociedade, você tem dois pilares, né? Tem o pilar do conhecimento, que é você trabalhar, você ser literalmente a mão de obra, e tem o pilar financeiro. Para todo empreendimento que você vai viabilizar, seja uma empresa, seja um empreendimento imobiliário, você precisa de recursos também. Então basicamente como se nós estivéssemos abrindo uma empresa e no momento de abrir uma empresa a gente estivesse através de sócios, fomentando investimento para viabilizar aquele empreendimento. Aproveitando que tu começou a explicar essa parte, vamos explicar para as pessoas em detalhes assim,
qual é a diferença básica, digamos assim, do sistema de incorporação, que todo mundo conhece, da construtora, do sistema de cotas, assim, juridicamente, como que funciona? Certo. Na teoria é totalmente diferente, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma incorporação, que ela adquire o terreno ou faz uma permuta de terreno e ela desenvolve um projeto e ela vende unidades imobiliárias através de um contrato de compra e venda. Tá? Outra coisa é a sociedade de propósito específico, onde nós, administradores, a gente faz o garimpo, né, a escolha do terreno, sempre numa região bastante valorizada, faz os números financeiros para a gente ver se é viável ou não e, vendo que é viável, desenvolvemos um projeto e vamos atrás, aquilo que eu falei antes, a gente vai atrás de sócios que vão se unir e vão construir esse empreendimento juntos através da nossa administração. Então, lá na construtora, você tem uma construtora por trás, você tem um CNPJ por trás, que vai te dar aquela base ali da construtora para que vai lá no final te entregar uma unidade imobiliária. E aqui na SPE não. Aqui é como você entrasse junto, vamos construir junto e lá no final você recebe sim o seu apartamento, mas através de uma dissolução da SPE, onde ele vira aí sim uma unidade imobiliária, tá? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na teoria é totalmente diferente, tá? Mas na prática, Lu, sim, acaba sendo igual na prática. Porque a pessoa vem, ela entra na sociedade e ela espera que no final ela vai, depois, né, dos aportes financeiros dela, receber o tão sonhado apartamento, né, ou investimento que ela está fazendo, depende do objetivo de cada um, tá? Mas a principal diferença é essa. Legal, Paulo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo, né? Que as pessoas têm muita dúvida. Que hora que paga? Como é que funciona o sinal? Como é que funciona a entrada? Como que é o fluxo, digamos, o organograma, o fluxograma de um empreendimento de cotas? Isso é muitas dúvidas o cliente tem. Maravilha, maravilha. Sempre fica essa dúvida, eu ouço isso quase que diariamente. Mas assim, como que a gente monta, né, os nossos projetos através de sociedade de propósito específico? A gente identifica um terreno, faz desse terreno um estudo de potencial construtivo, verifica se é viável, se tem margem para ganho, né, para quem está investindo conosco. Vendo que isso é viável, a gente faz uma proposta, uma carta de intenção de compra com os terrenistas, tá? Por determinado período. Nesse período, a gente faz a captação dos investidores, através de apresentações desse novo projeto. Nesse período onde a gente está captando investidores, o sócio cotista que está entrando, que está aderindo ao projeto, ele paga apenas um sinal para dizer: Paulo, eu estou dentro do negócio, eu quero participar desse projeto, eu quero investir com vocês, ok. Então a gente faz um termo de adesão, na assinatura desse termo de adesão ele paga um sinal. Dependendo do projeto é 30 mil, 50 mil reais e nessa faixa. Sinal que determina a unidade, isso é bem importante, né? Já determina qual unidade ele vai receber lá na frente, tá? Ele já escolhe a unidade e já está definido também a vaga de garagem dele. Tem algumas pessoas, o modelo também pratica no mercado, algumas pessoas trabalham com sorteio. Nós não. Quando ele adere à sociedade, ele já sabe qual é a unidade e qual é a vaga de garagem dele. Tá? E após nós formarmos esse grupo, ou seja, conseguirmos juntar uns 80%, 85% de adesão ao projeto, a gente vai para o próximo passo, que é a assembleia, onde a gente reúne todos esses cotistas numa assembleia, seja online ou seja presencial, e faz esse ato, né, que é um ato de exigência das SPEs, você precisa fazer, nós precisamos fazer isso. E aí, após a assembleia, é que o sócio cotista ele faz o pagamento do aporte inicial, tá? Que depende do projeto, aí vai ser entre 30% e 40% do valor do investimento total. Tá? E após isso, 30 dias depois, 40 dias depois, ele começa a pagar, começa a fazer aportes mensais, que são para quê? São para o pagamento literalmente da obra, né, Lu?
Então, esse primeiro pagamento que acontece logo após a assembleia, ele é específico para pagar o terreno. Do terreno. Para pagar o terreno. E o que vai vir, né, os aportes mensais após isso, aí são para pagar a obra. Então, e quando acaba, né, o pagamento, normalmente a gente faz ali sempre os nossos fluxos financeiros, fizemos em 42 meses, tá? E por que 42 meses? Porque 6 meses antecedem a obra, que é esse prazo de 6 meses que a gente precisa para aprovação dos projetos arquitetônicos, complementares e tudo mais. E aí, 36 meses normalmente é o que a gente utiliza para executar a obra, né? Então, é basicamente isso. Então, chegou no final dos pagamentos, terminou a obra. Terminou a obra. Isso. Esse é um dos diferenciais. Não existe uma possibilidade de financiamento na chave, como na construtora. Também. Terminou a obra, terminou o pagamento, né? Exato. E tem muita gente que fica, até construtores, né, que ficam com esse receio, porque a SPE está tirando os meus clientes e tudo mais. Isso não existe, porque na minha visão, o cliente que investe em SPE não é o mesmo que compra da construtora, né? Porque na construtora ele tem a facilidade de investir durante esse período de obra 40%, 50% do valor total. E depois lá nas chaves ele pode fazer um financiamento. Aqui nesse modelo não há essa possibilidade. Até o final da obra ele precisa estar com esse investimento todo quitado, tá? Então esse é o grande diferencial também. Que é em média 42 meses, né? Isso. Normalmente uma obra, ela até dura menos, né? Me corrija se eu estiver errado. E a SPS se estende um pouquinho para esse prazo de 42 meses, para quê? Para diluir a parcela, porque senão a parcela ficaria pesada, exato, né, para os investidores. Para o fluxo financeiro caber no bolso de mais pessoas, a gente acaba fazendo em 36 meses. Tem alguns projetos que a gente até faz em um prazo menor, né? Só que aí depende muito de quem entrou, quem não entrou. Vou dar um exemplo. Um projeto que a gente está construindo em Jurerê Tradicional, é um projeto com apenas 8 apartamentos. A gente fez o fluxo inicial para 36 meses. Só que, após a primeira assembleia, em conversa com alguns cotistas, todo mundo teve a intenção de reduzir o prazo da obra, tá? Então, conversamos com todo mundo e todo mundo deu ok para a gente diminuir o prazo da obra, só que em contrapartida teriam que fazer aportes mensais maiores, tá? Então, logicamente, a gente conseguiria fazer essas obras em menos tempo, só que a gente faz em 36 meses, ou seja, 3 anos, para o fluxo financeiro ficar mais suave. Então, por isso que a gente faz nesse modelo. Perfeito. Paulo, então vamos falar das vantagens, né? As vantagens de se investir a preço de custo. Que são várias, né? São várias. Vamos lá. Bom, uma das principais vantagens que eu vejo, né, nesse modelo é que o lucro desse investidor, o lucro desse cotista, ele já está na adesão, né? Quando ele adere a esse projeto, ele já está tendo o lucro de entrar num projeto onde ele vai ter um apartamento lá no final com um custo reduzido, tá? Por que acontece isso? Porque quando a gente faz a viabilização financeira, a gente só segue com um projeto se tem uma margem entre preço de custo e incorporação, tá? Porque chega dezenas de terrenos para nós todo mês e a gente faz estudos. Alguns não têm essa margem, então a gente nem segue, a gente nem dá continuidade no projeto. Mas se a gente segue é porque o projeto já tem margem. Então aquele que entra, ele já está tendo o ganho dele já na compra. Eu vejo o principal ponto positivo é esse. Além de ser um modelo onde a conta fecha para todo mundo, né? Você que está investindo, você vai ter a possibilidade de ter um imóvel, né, lá na frente, um apartamento, ou seja lá o que for, né, um estúdio, 2 dormitórios e tudo mais, por um preço mais acessível. Então a conta fecha para todos. Para o terrenista? Para o terrenista também, né? Normalmente a SPE, por ser preço de custo, por ter alguns tributos que não fazem parte da SPE, consegue ali pagar um pouco mais nos terrenos, né?
E então, o que mais que a gente pode citar? O prazo para pagar, né? Claro que não é um prazo acessível, mas é um prazo para pagar, não é um investimento que tu aporta tudo de uma vez só, né? Sim, Tu ele tem é 42 meses para ir aportando, né? Ele é diluído, né, Lu? Diluído Ele é ao diluído longo do nesse tempo. prazo da obra, nesse prazo que antecede a obra e também no prazo da obra. Então, O que acontece é que no meio da obra, às vezes, o investimento já se valorizou tanto, né? Que eu digo que a escolha do local tão importante, né? normalmente Pode sempre... fazer um parênteses para contar o Duo, né? O que aconteceu com o Duo, que foi um lançamento de vocês, que em 9 meses de obra já tinha gente Sim. revendendo? Exatamente. Com 30%, 40%. Isso é normal. Né? Isso é normal em todos os projetos. Mas vou dar o exemplo do Du, que a Lu comentou, né? O Du, a gente formou o grupo em 2021, né? O pessoal começou a pagar ali em junho ou julho de 2021 e começamos a obra em novembro de 2021, tá? Então, nesse período, teve um dos cotistas que ele é investidor e ele, especificamente, ele só faz dessa forma, ele entra no grupo logo no início e quando já está começando a obra, 1 ano de obra, ele já revende, ou seja, ele já faz a cessão de cotas dele. Então, vou dar um exemplo lá do investidor Dudu. Ele fez nesse período de 11 meses, ou seja, ele começou a pagar em julho de 2021, e aí ele veio pagando até junho de 2022. Então, ou seja, deu 11 meses. E nesse período, ele teve um ganho ali, 11 meses, tá, Lu? Nesse período, ele teve um ganho de 51%. Nossa. Ou seja, para falar em reais, ele tinha pago para a SPE até então 800 mil reais e ele vendeu a cota, cedeu a cota dele, né, fez uma cessão de cotas por 1 milhão e 200. Então, ele teve um ganho nesses 11 meses de 400 mil reais, limpo para ele, né? Lógico, tem imposto de renda e tudo mais, mas é um ganho de 51% em 11 meses. 11 meses. E tem outros exemplos ali, até de outros projetos que também não são nossos, que eu sei que aconteceu, de amigos que estão investindo ali em Jurerê, mas que também tem rentabilidade nesse nível. Sim, nós temos em pouco também. tempo. No histórico da imobiliária, muitas histórias assim. Em 5 anos, chegou com a pandemia no meio, que foi realmente mudou completamente o mercado, né? A pandemia ela não é uma referência para a gente projetar futuro, mas ela é uma realidade que aconteceu, né? E teve cliente que teve 300% de rentabilidade, uma coisa absurda, Sim. né? Absurdo, que não tem como concorrer, né? E agora vou citar de novo o Du, né? Agora passou-se o tempo, a obra foi avançando e tudo mais. Hoje já tem pessoas já revendendo, né, a sua cota ali, querendo fazer sessão de cotas, mas já com 100%. 100%. Já Sim. com mais de 100%. Então, é um ganho que as pessoas que veem isso como uma oportunidade, elas têm o ganho. Sem dúvida. Elas têm o ganho. Sem dúvida. Eu não sei de alguém até hoje que investiu em SPE e perdeu dinheiro. Sim. Não conheço. A gente vê pelos clientes de carteira, a gente vê que o cliente que começa a investir em SPE, não adianta tu oferecer mais nada, que a pessoa pergunta, é SPE? Não, então não quero. Né? O cliente fica viciadinho na SPE e não quer mais investir mais nada. Outra vantagem que eu vejo, né, Paulo, que a gente, não sei se a gente ia falar na sequência, é a qualidade construtiva. Exatamente. De acabamento, diferencial de acabamento, né, na SPE. Porque o que acontece, Lu? Nesse formato, acaba que pessoas se unem e acabam tendo uma força maior, né? Formando uma força maior para poder construir um projeto num nível acima do que as pessoas estão construindo, do que as construtoras estão construindo. Então tem essa possibilidade, né, de colocar um item a mais no projeto, de colocar um acabamento que vai gerar um valor a mais, de criar uma área de lazer que gere valor para o projeto depois e futuramente valorize mais esse empreendimento. Então, com essa união, né, com essa força, acaba tendo essa vantagem e esse poder de fazer estes diferenciais.
Sim, potencializa Potencializa. né, a força, porque às vezes com 500 mil, 600 mil, onde é que, né? Exatamente. Junto com todo mundo, a diferença faz muita diferença, né? Exatamente. Colocar um acabamento, colocar A flexibilização do acabamento, né? um detalhe a mais, fazer um projeto diferenciado para a área de lazer, fazer uma fachada um pouco mais ousada. Então são detalhes, né, que somando todas as pessoas acaba sendo um valor baixo, como você falou, né, Lu? Sim. Mas quando você está falando talvez de uma incorporadora, que você pega lá um detalhe que custa 500 mil para um único bolso, Sim. fica pesado. Fica né? pesado. Mas um custo ali dividido entre todos os cotistas acaba ficando barato. Porque a grande diferença é que a incorporação convencional, a construtora tem que bancar o terreno, bancar a obra, e é muito dinheiro colocado Sim. na frente, né, que sai do bolso da construtora. Né? Sim, exatamente. Já tem gente perguntando aqui, a Carol pergunta, e tem opções para quem tem pouco capital para investir? Essa é uma pergunta que eu ia fazer para ti. O sistema de SPE, Paulo, é para todo mundo? Olha, ele não é para todo mundo pelo fato de que precisa fazer a quitação do investimento até o término da obra, tá? Só que tem alguns projetos, né, que são um pouco mais simples, né, que possibilitam isso, né? Projetos que vêm aí nessa ideia de aluguéis, nessa ideia de short stay, de criar esses empreendimentos, né, com o objetivo de fazer de carteira de locação. Nós, por exemplo, a gente tem um projeto com cotas a partir de 250 mil. Então, esse tipo de projeto eu vejo que é viável sim, né, para todo o público. Parcelas, se eu não me engano, agora de 5 mil, 6 mil, né, aportes, né, que eu falo. Sim. Então, esse tipo de projeto, se você procurar, a gente não costuma muito trabalhar com esse tipo de projeto, né? A gente trabalha normalmente nas áreas mais que tem maior potencial de valorização, mas nesse momento a gente acaba tendo um projeto desse nível, né? Que chegou para nós um terreno bem legal e a gente desenvolveu um projeto a fim de oferecer para os nossos investidores um investimento que ele possa criar uma carteira de locação, né, criar um imóvel onde ele vai alugar ou ele vai passar para o filho morar, enfim. Mas tem sim essa possibilidade, tá, de encontrar projetos que caibam sim no bolso. É mais desafiador por conta do prazo. Do prazo, né? Do prazo. Então vai ser normalmente aí, no nosso caso, 42 meses. Tem alguns outros aí que talvez trabalhem com um prazo um pouco maior, mas no nosso caso 42 meses. Então tem que ver se cabe dentro do bolso para não correr o risco, né, Lu, de entrar num negócio, daqui a pouco não conseguir mais, né, porque é um prazo bastante curto quando a gente fala aí do imóvel, né, do investimento. E aproveitando o gancho que tu falou, né, muitas pessoas perguntam quando a gente vai apresentar sistema de cotas, o que acontece quando um cotista para de pagar? Deu PT. Sim. Não consegue mais pagar. Nós não tivemos nunca uma experiência de que o cotista, olha, não conseguiu mais pagar. Enfim, o que acontece, né, normalmente nesse caso? Ele chega para nós antes, ele conversa conosco e a gente tenta repassar essa cota dele através de uma sessão de cotas, né? Então, ela é ofertada para o grupo em primeiro plano, né? Sim, ela é ofertada primeiro, né, como prioridade, né, para o grupo que já está dentro da SPE. Ou seja, vou dar um exemplo agora, bem recente, né? Essa semana mesmo, um cotista do Jurerê colocou à venda as suas cotas, tá? Então ele vai ficar por 30 dias disponível dentro do grupo para ver se alguém quer comprar essas cotas dele, tá? Se ninguém quiser, aí sim ele pode oferecer para um terceiro, ele pode falar com parceiros para ver se tem alguém que tem interesse e tudo mais. Ofertar no mercado. Ofertar no mercado. Só que o que você falou, Lu, de simplesmente não conseguir mais pagar, eu nunca vi, tá? Nunca ocorreu conosco, até porque uma coisa que acontece normalmente nos nossos projetos é um filtro muito grande que é o aporte inicial, tá? Pelo fato de ser ali entre 30% e 40% do valor total do investimento,
ele já é um filtro. Então, ou seja, não entra o cara Sim, não aventureiro. Sim. Né? O cara, pô, A entrada, o aporte inicial é quase 1/3 do valor do imóvel, Exato. né? Porque a gente vê normalmente quando... eu vi normalmente, por exemplo, lá em Itapema. Pô, você paga lá R$ 8.000 de entrada, você paga prestações de sei lá quanto, fica muito fácil de um aventureiro Sim, a entrar. peneira fica muito grande, né? E daí... Aí acaba passando um ou outro, né, que não vai conseguir no meio do caminho. Aqui já fica um pouco mais limitado, tá? Por esse fato, tem um filtro bastante grande no aporte inicial. Então talvez seja por isso que a gente nunca tenha passado por essa experiência. Mas se acontecer, o cliente pode repassar essa cota dele. E se por um acaso ele não conseguir mais pagar e ele ficar três meses sem fazer o aporte, Lu, aí o que acontece? Já está previsto isso em acordo de cotista, a SPE pode tomar essa cota de volta e colocar ela disponível para dentro do grupo ou depois, posteriormente, também para fora. E aí, como que fica, né, o investimento desse cotista que fez junto à SPE? O valor de saldo, descontando essas despesas, né? A SPE vende essa cota, desconta as despesas e ela pode, isso já previsto em acordo de cotista, ela pode devolver para esse cotista em até 48 vezes. Para que a gente faz isso? Para a gente não desfalcar o nosso caixa, né? A gente não pode simplesmente tirar R$ 500.000 do caixa e devolver para o cotista. Então a gente pode fazer isso, já prevemos então, isso. tem uma série de redes de segurança. Exatamente. Né? Prevendo. Que o investidor já está ciente quando ele está entrando. Né? Isso não é uma surpresa para ninguém. Quando ele entra, ele já assina um termo de adesão antes da assembleia. Depois da assembleia, logo depois ele assina um acordo de cotista e logo depois a alteração contratual, onde ele entra efetivamente na assembleia. Então isso tudo ele já tá ciente de como funciona. Né? Mas é basicamente, mas assim, muito difícil, tá, Lu? É muito difícil. Muito né? difícil. Eu vejo também, nesses anos que eu venho acompanhando, assim, e existe também, as pessoas, nem todo mundo sabe, mas existe um mercado da revenda, né, de cotas. Sim. Os clientes pedem revenda de cota, porque os empreendimentos, a preço de custo, eles não são tão... Não é tão seguido que a gente tem disponibilizado no mercado. E os clientes que não conseguem entrar ficam esperando uma cota em andamento. Os clientes pedem cota em andamento, não tem nada em andamento para repasse, né? E muitas vezes, se a revenda é um preço justo, né? Porque a gente sabe que o empreendimento, a preço de custo, como qualquer investimento, ele tem uma curva de valorização. Então, se você vai revender a sua cota no início, não dá para pedir, né? Exatamente. Se você vai, claro, a SPE é feita para ser revendida pronta e daí ter aquela rentabilidade. O Duo foi realmente um super... Até né? pegando um gancho, né, nisso que você falou, quando lá atrás, né, em 2022, em junho, quando esse cotista estava revendendo e eu, por um acaso, estava conversando com o cara que estava querendo comprar a cota dele. Né? E ele perguntou para mim, Paulo, tu acha que é legal? Estou pagando aí num preço legal na tua conta? Porque eu já estou entrando no meio, de né? investidor, né? Estou entrando no meio, né? Então, eu falei para ele assim, vamos fazer uma conta aqui junto comigo. Aí eu somei o valor que ele ia pagar pro antigo cotista, somei também o saldo que ele tinha junto à SPE. Na época, dava uns 2,5 milhões, Lu, tá? Somando os dois. Hoje, já tem gente vendendo apartamento a 4 milhões. Sim. Então, eu falei para ele. E eu falei esse número para ele. Olha, lá na frente, se você quiser vender, que não é o objetivo dele, se você quiser vender, você vai vender por no mínimo 4 milhões. Então, ainda é um bom investimento. Lá atrás, eu falei isso para ele e deu certo. Quando acontece isso? Quando você investe no lugar certo. Exatamente. Tem que fazer uma boa escolha, um bom projeto. Exatamente. Isso é tão importante, é o estudo do local onde o projeto vai ser implementado, o perfil daquele empreendimento, né? Sim. Isso é uma coisa que eu acho que não tem, tanto nas construtoras convencionais, quanto no sistema de cotas, tem construtoras que fazem como não fazem. Isso vai da estratégia da construtora, mas entender o que vai funcionar naquela região, qual é o perfil daquela região e principalmente qual é a necessidade daquela região, né, Paulo? As pessoas construem prédios que, né,
constrói um perfil de empreendimento que não tem nada a ver com aquela região, que não vai atender o público daquela região e depois fica, né? E o resultado... Exatamente, né, Lu? Isso vai muito no desenvolvimento imobiliário, né? Quando... Vou dar um exemplo nosso, né? E no foco no cliente, né? Foco no cliente, eu acho porque... que é a essência do Duo, né? O nosso foco está sempre em quê? O foco está no potencial de valorização e no morar bem. No morar bem. A gente pega ali, de novo, como exemplo, né? O do Jurerê, mas eu sou um cara muito suspeito em falar, mas na minha opinião é a melhor planta que nós temos hoje ali no bairro de apartamentos de 3 suítes. Mas é tudo resultado, Lu, de um bom estudo, né? De você desenvolver muito bem o projeto. Isso tem que ser agora, nessa etapa inicial. No papel. Né? No papel. Não há nada mais barato, né? Na obra do que o projeto. Então você fazer um bom projeto, você desenvolver um bom projeto, você pensar no potencial de valorização e também no morar bem. Né? Na qualidade de vida que esse morador vai ter lá. O que eu vejo muito? Eu vejo projetos, eu vejo empreendimentos que as pessoas só pensam no potencial construtivo, de fazer mais, mais área privativa, mais área privativa, mais área privativa. Né? E não pensa no todo. Enfim, vai muito do desenvolvimento imobiliário, escolher muito bem a localização. Como o nosso foco está muito no potencial de valorização do projeto, o nosso primeiro ponto é sempre a localização. Tem que ser uma localização que vai ter muito potencial de valorização. Para a conta fechar para todo mundo. Para a conta fechar para todo mundo, que exatamente. É o que tu sempre fala. Então, já que a gente falou de coisas que deram muito certo, agora vamos falar o que acontece, os clientes perguntam muito. Se o grupo não fechar, Paulo, lá estabeleceu-se um tempo, que é o prazo com o terrenista, a negociação com o terrenista, e o grupo, por um motivo ou outro, não fechou. O que acontece? Então, como a gente está tratando aqui, como a gente está administrando um projeto, né, imobiliário através de uma sociedade, nessa época, Lu, onde a gente está fomentando investidores, fomentando sócios, a gente está simplesmente fazendo um termo de adesão e pegando um sinal para dizer que o cara está dentro do negócio. Vamos supor que fizemos determinado projeto, desenvolvemos, fizemos a carta de intenção do terreno, ficamos lá determinado período, 6 meses, 8 meses, 10 meses, buscando investidores. Chegou no prazo da carta de intenção do terreno, o grupo não foi fechado, a gente não tem a viabilidade financeira para fazer a compra do terreno. Tem duas possibilidades aqui. Ou a gente faz um aditivo com o terrenista e estende o prazo para ir ganhar mais... Renegocia o prazo, né? Renegocia o prazo com o terrenista para ir além e buscar mais investidores e ficar ali naquele trabalho. Ou a gente faz um distrato com o terrenista e aquelas pessoas que entraram nesse período, elas recebem o seu dinheiro aportado até aquele momento. Né? A gente teve ali o caso do Green Jurerê, que é um projeto que a gente desenvolveu ali em Jurerê Internacional, que nós ficamos um período, não conseguimos fechar o grupo, chegou no final do nosso prazo do terreno, a gente simplesmente devolveu os valores de todos os sócios que tinham entrado. Fizemos no mesmo dia, a Lu, por coincidência, tinha várias clientes. cotas vendidas. Exatamente. E isso foi muito bacana, que eu falo que a gente conhece as pessoas, né? Conhece o profissionalismo das pessoas, não quando tudo dá certo, né? Quando tudo não dá certo. Exatamente. E daí, quando eu dei a resposta para o meu cliente, olha, o grupo não vai fechar, e ele perguntou, então, e o meu sinal? Eu falei, hoje vai ser depositado na tua conta. A Lu, eu lembro perfeitamente que a Lu perguntou para mim, Paulo, quando é que o meu cliente recebe o dinheiro de volta? Eu disse, hoje. Hoje? Só fizemos, a gente fez o distrato, né, Lu? Exatamente. Fizemos o distrato dos clientes, no mesmo dia ele recebeu o dinheiro de volta. Porque a gente não utiliza esse dinheiro para uma outra finalidade. O dinheiro fica lá na conta. A gente abre uma conta no nome da SPE, onde ele está entrando, e o dinheiro fica lá. Não deu certo? Ele recebe no mesmo dia, não tem por que eu devolver uma semana depois, um mês depois, entende? Exatamente. E, Paulo, vamos falar um pouquinho sobre os projetos do Grupo Duo agora, que estão rolando, uns que já estão bem avançados, que ainda têm cotas.
Então, hoje a gente está com efetivamente 4 projetos aí em andamento, em construção, né? Um deles é o do Jurerê, onde a gente já falou bastante. A gente tem um outro projeto em Jurerê tradicional, que é o Canto Jurerê. Temos um projeto no centro chamado Verte Residência e temos um projeto na Trindade chamado On Trindade. São 4 projetos aí que na soma dos 4 dá praticamente aí uns 30 mil metros quadrados de obra e um VGV geral de gestão do grupo aí em torno de uns 120 milhões de reais. Tá? E agora em novembro a gente começa um 5º projeto, que a gente já fechou o grupo, a gente já comprou o terreno, ainda tem algumas cotas remanescentes ali, que é o projeto do Colin Schroeder, que fica do lado da maternidade Carmela Dutra. E estamos também em fase de fechamento de grupo de um outro projeto, que daí na Agronômica, logo atrás do Angelone da Beira Mar, chamado Mosaico, que é um belo projeto também, que a gente já tem a previsão ali de fazer a primeira assembleia em dezembro. Tá? Então estamos bem avançado aí, em torno de 60% de adesão já do projeto. Então em dezembro já estamos prevendo aí fazer a assembleia e início de obra lá para abril de 2024. E o dueto? Falamos do dueto? E o não. dueto a gente iniciou, deu start aí nos últimos dias a mostrar para alguns investidores, alguns parceiros. É um projeto em Santo Antônio de Lisboa, aí é um projeto mais voltado para quem está querendo fazer carteira de locação com apartamentos estúdios e um dormitório em Santo Antônio de Lisboa, também através de SPE, e é um outro projeto que vai vir forte aí nos próximos meses. E novidade, Paulo? Será que a gente Novidades. Será que a gente conta para eles? Novidade. Novidade sempre tem, né, Lu? A gente está sempre fomentando e garimpando aí novas áreas para fazer novos projetos. Estamos aí especulando fazer em outras praias, né? A gente ficou sempre ali na região de Jurerê, Jurerê Internacional. Então a gente está indo aí um pouco para outras praias, mas áreas nobres, né, de outras praias, porque eu volto a falar, o nosso foco está sempre no potencial de valorização. Então, para que isso aconteça, né, para que esse resultado seja concretizado lá no final, a gente tem que sempre trabalhar nas melhores localizações. Então, com certeza. É isso aí. Acho que até o final do ano a gente vem com um projeto novo aí. Projeto novo, né? Então, gente, aqui fica o meu convite para vocês. Quem quiser saber em primeira mão sobre esse projeto novo do Grupo Duo, entra no nosso site listaviplvb.com.br, lá vai ter um cadastro para você responder perguntinhas bem simples para receber em primeira mão um convite para ficar sabendo tudo sobre esse novo projeto, tá? Que a gente não pode falar, né? Que é segredo, mas logo vai ser um privilégio de poucos. Vai ser divulgado num evento apenas para 200 pessoas. Então, quem quiser saber em primeira mão, quem gosta de investir a preço de custo, sistema de condomínio, entra na lista VIP, deve estar aparecendo aqui, né, produção? Link na bio. O link na bio, Link na bio. tá? Na bio do meu Instagram, tem lá, lista VIP LVB, que é a nossa sigla da imobiliária.com.br. Tá? Lá você pode se cadastrar para receber em primeira mão um novo projeto do Grupo Duo, pode agendar uma reunião com a gente para conhecer os outros produtos que foram apresentados aqui, que foram falados aqui, e também comprar um imóvel pronto, que nós temos uma carteira de prontos que a gente trabalha, né, 10 anos focado nisso. Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Aproveitar que o Paulo está aqui. Ó, a Fabiana. Porque esse homem é difícil, gente, olha. É mais fácil conseguir um horário com o presidente do que com esse homem. A Fabiana está perguntando aqui, ó, onde ficar sabendo sobre essas oportunidades? Exatamente, lista VIP, LVB, de luvamborres.com.br. Se cadastra lá, Fabiana, e logo você já vai ficar sabendo. Agora em novembro aí já vem novidade. Mais alguém? Quer fazer alguma pergunta? Pode ter passado alguma pergunta aqui que a gente não viu também, né? Verdade. Né? Que travou um pouquinho. Alguém tem mais uma perguntinha? A gente fica disponível.
Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, gente, eu queria agradecer a participação de todos. É muito, muito legal ver as carinhas conhecidas aqui. Agradecer a todos pela presença e dizer que a gente fica à disposição para apresentar todos esses empreendimentos do Grupo Du, tá? E quem quiser, corre lá na lista VIP, são apenas 200 lugares, gente. É informação privilegiada de mercado, que a gente sabe que sistema de cotas corre assim no subterrâneo, ninguém fica sabendo. Dessa vez não, isso vai mudar. Se você colocar o seu nomezinho ali na lista VIP, você vai receber em primeira mão. Vai ser uma apresentação muito bacana. Tá bom? Isso aí. Maravilha, Lu. Então, fechou? Agradeço a presença de todos. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Já vamos marcar a próxima, né? Vamos marcar a próxima.